gente! Tá começando mais um episódio do EarcCast Especial Casa Cor, comigo, Daiane Lorenzetti. E comigo, Euler Moraes. Uma verdadeira maratona de podcasts. Cheio de convidados. Hoje teremos 2 convidados. Super especiais e uma participação super especial também. Fique com a gente, viu? Porque tem muita coisa. E antes de começarmos, é lógico, prestigiar os nossos parceiros. O EarcCast é um oferecimento da Cinex, Ventura, Di Fratelli, Conceito Lux, Vazap, Renove Home e o apoio de Paoli, Moldura Minuto, Real Energia, Café Sospeço, Buena Hair e o Nick Studio. Então, vamos lá. Não, peraí. Tem o tradicional? Tem o tradicional. Você que tá aí assistindo a gente, não se esquece de se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Agora sim, vamos lá. Isso aí. E o nosso convidado de hoje é super especial. Faz parte da minha história, da nossa história, desses 17 anos dedicados à arquitetura, à decoração, à comunicação dentro dessa área. E ele tem quase 20 anos de carreira e uma história maravilhosa que ele vai contar pela primeira vez em detalhes aqui no EarcCast. É uma honra para mim, porque eu realmente adoro ele. Estamos falando de Nando Nunes. Muito bem-vindo, meu querido. Que responsabilidade. Obrigado. Agora sim. Estou muito feliz de ter recebido esse convite. E falar da nossa história, Isso. como é bom falar disso. Estou aqui à disposição para a gente contar um monte de coisas boas. Não, e o mais bacana foi que você foi um dos primeiros nomes, né? Quando eu idealizamos o projeto, eu e Israel, né? E nessa ocasião eu fiz a minha listinha, você estava lá entre os preferidos, mas aí aconteceu uma coisa, né? Eu mandei... E eu não respondi. Você não viu a mensagem que estava me contando, né? Ah, mas na verdade é porque Instagram, gente, é uma correria. Assim, meu Instagram tem hora que eu preciso não ver a quantidade de mensagem que vai descendo. Às vezes você olha, mas chega e vai... WhatsApp, né? Do WhatsApp, desse jeito. A gente fica online o tempo todo, né, Nando? E essa velocidade. Mas estou Mas aqui estamos inteiro para esse aqui. momento especial que tem a hora certa. Exatamente, exatamente. E antes da gente começar a falar de Casa Cor, de falar de projetos, nós queremos conhecer o Nando. O Nando, filho do seu Sebastião, da dona Rita. A gente quer saber da sua história. Vamos lá? Vamos. Meu pai era carpinteiro e eu fico muito emocionado de falar dessa história, porque é muito bonito, assim, de onde eu vim, né? Eu sou filho de muito amor. Eu falo que as pessoas mais especiais, elas são filhos de muito amor. Meu pai amava muito a minha mãe, enfim, né? Meu pai era carpinteiro. E eu falo, Daiane, que eu tive o privilégio de morar numa casa que meu pai fez. Poucas pessoas teve esse privilégio. Bacana. Eu dormi numa cama que meu pai fez. Os nossos brinquedos, meu pai fazia. Todos os móveis da nossa casa. Nada supera as memórias afetivas, né? E eu estava falando agora há pouco que quanto mais a gente se distancia, quanto mais a gente vai, mais eu volto no meu passado, na minha essência. Eu sou muito, muito grato e muito feliz de ter tido essa história com a minha mãe. Minha mãe era uma excelente dona de casa. Eu lembro de ver a minha mãe colhendo galhos no mato para decorar a casa. Você porque de a gente não tinha. Palmeirópolis, né? Palmeirópolis. Era uma cidade muito pequenininha. E eu sempre fui uma criança que gostava do belo, mas eu não entendia o que era isso. Eu ajudava minha mãe, eu lembro essa memória na minha mente, assim, inclusive quase todas as Casa Cor eu faço um arranjo de homenagem a ela, que é dos meus galhos. Que bacana. Porque ela colhia esse galho para decorar a casa. Minha mãe era uma excelente dona de casa e de muito bom gosto. Na simplicidade dela, ela era muito sofisticada.
E meu pai era muito inteligente, assim, né? Eu cresci vendo meu pai fazer casa. Bacana. Eu lembro à noite, ele com a luzinha ali de costa, desenhando a casa para no outro dia mostrar para os contratantes dele, enfim. E daí já te despertava esse desejo, essa visão para a arte, para o design? Eu lembro que meu pai falou uma vez que ia fazer uma casa de 2 andares. Eu era muito pequeno. E eu deitei e falava, gente, mas... Aí eu falei, pai, o que é uma casa de 2 andares? Ah, uma casa em cima da outra. E eu desenhei uma casinha com telhadinho, só que a casa de cima estava tortinha, porque eu não entendia que tinha uma laje para ter a outra casinha em cima, mas eram 2 e uma tortinha. E tinha uma escadinha. E eu sempre tive essa memória para decoração, para olhar além do que era visível, assim. O pano no armáriozinho. Minha avó bordava muito. O verdadeiro dom. Você é, de fato, a pessoa que representa, que nasceu com o dom, né? E eu falo que nada na vida, a gente não surge do nada. Ninguém surge. Assim, apareceu e virou essa pessoa. Sim. Não, eu tenho toda uma trajetória, uma memória de arquitetura, vamos dizer assim. Sim. Porque meu pai trabalhava com isso. E era assim, ele era nossa sobrevivência e a grande paixão da vida dele. E eu cresci vendo tudo isso. Sim. E isso te despertou. E daí me conta essa virada de chave, de Palmeirópolis para Goiânia, como foi essa transição? Você já veio, já focado na área? Conta tudo pra gente. Daiane, eu falo que a minha vida divide em 4 fases. Meu maior contato com a arquitetura foi em 96, agora, há pouco tempo. Eu vim para Goiânia, minha família é muito simples, e eu nunca tive a oportunidade de estudar. E só voltando um pouquinho, antes de chegar, o meu primeiro contato com a arquitetura, tudo que eu ia fazer era sempre ligado com estético, com o trabalho da escola, eu ficava com a capa, porque eu gostava de desenhar, enfim. Veio embora para Goiânia, mas eu sempre tinha a minha referência... na minha memória, eu não entendia que caminho que eu ia percorrer. Chegando em Goiânia, em 96, eu me deparo com a minha história com a Eliane, com a Sheila, começa há muitos anos atrás, que ninguém sabia quem era o Nando. Eu fui trabalhar numa loja que chamava Reflexo Iluminação, na 87. Conheço muito. E, bem da verdade, eu fui trabalhar do lado dessa loja. Era uma panificadora, meu primeiro trabalho. E eu falo assim, eu sou muito abençoado e eu sou muito grato. E Deus te dá uns direcionamentos e você tem que seguir seu instinto. Sim. Mas Deus coloca uma luzinha na sua cabeça. É verdade. Eu sou, assim, grato demais. Venho para Goiânia, fui trabalhar nessa panificadora. Eu vou contar os detalhes, assim, sim, cara. Vamos lá. Queremos saber. E aí, eu nunca tinha visto uma loja fechada com ar-condicionado. Você vê o quanto a história é simples. E eu nunca tinha ouvido a campainha de Dom se não fosse novela ou filme. E a vendedora dessa loja, que inclusive é uma grande amiga, uma grande mentora minha, que me ensinou muitas coisas, pede um lanche, eu vou levar esse lanche na Reflexo. Que aí é onde começa toda a minha história. Gente, e quando eu vou levar... E eu toco a campainha que faz din-dom, eu me emociono, porque eu emocionava com tudo. Eu entro dentro da loja e vejo aquela quantidade de lustre e de peças. E é uma loja que todo mundo conhece aqui em Goiânia. Sim. E ali começa o meu contato com a arquitetura. Aquele start. Eu falei, eu preciso entender sobre isso. E eu fiquei uma semana, assim... enlouquecido e lembrando daquela loja e vivendo aquilo, porque eu queria entrar nesse mundo. Aí eu fui entender o que era, de fato,
design, o que era decorar, o que era arquitetura. Então, esse primeiro contato vem daí. Eu tenho essa memória do meu pai, da casa, da cama que eu dormi. Né? E eu venho com essa bagagem ali atrás, mas, enfim, eu não tinha esse conhecimento. Tá, e aí, essa virada de chave aconteceu ali na Reflexo. Tem essa virada de chave. Aí? E eu, Daiane, vou entender e fui... uma amiga, eu era muito simples, enfim, minha trajetória, assim, eu vou percorrer, falar e volto em alguns assuntos, tá? Eu passava de ônibus, pegava T9, que é uma avenida aqui em Goiânia, e eu passava na Porta da Ventura, inclusive a nossa patrocinadora. Sim. E eu falava, um dia todo mundo vai saber quem é o Nando. Pelo menos o nosso segmento. Você já tinha essa convicção. Eu tinha essa convicção. Eu acredito, porque quando você acredita, as coisas acontecem. Quando você mentaliza o bem, quando você mentaliza que vai dar certo, quando você acredita. E eu nunca tive dúvida até então. É isso que eu quero. Só que eu não entendia. A frase do Oscar Niemeyer. Você tem que sonhar. Senão as coisas não acontecem, né? E aí, eu não tinha condições alguma. E aí eu peço conta dessa empresa, dessa panificadora, e vou trabalhar na Reflexo. Porque eu queria trabalhar na Reflexo. Inclusive, do lado tinha Novo Rumo, que é da Sheila e Deliane. Sim, elas me contaram essa história lá no podcast. Exatamente. Elas me contaram que elas tiveram uma loja. Eu já trabalhava do lado. E aí, eu precisava fazer um curso. E eu fui... a minha amiga estava fazendo um curso numa instituição que dava curso de decoração, não era nem design. E eu falava, Rosana, eu preciso aprender. E a Rosana, não, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou falar que você é meu primo e que você está morando comigo e você precisa ficar. Eu nunca contei essa história, gente. Gente, olha, essa é quando a gente realmente quer, nós fazemos acontecer. Né? E é aquilo, né? Quando você coloca aquilo dentro de você, você sonha... Você vive aquilo ali mesmo, aí não tem jeito. A gente corre atrás, faz o que tiver que fazer, mas a gente tenta alcançar aquilo ali, né? E eu nunca contei ao vivo, assim, pro programa, para vocês, pronto. E aí... tudo está sendo aqui, pelo menos assim, a arquitetura de Goiânia, todo esse mercado está sendo... Nunca participou de podcast, está contando a história, é aqui que você tem que contar tudo, né? E eu vou com a Rosana, ela chama Rosana, e eu ficava lá no fundo da sala. Inclusive, uma das professoras, até hoje, elas atuam no mercado e fala, Nando, como assim? Eu vou voltar só um pouquinho. Quando eu estava trabalhando nessa panificadora, do lado tinha a Galeria de Arte da Isa Costa, que a filha dela era Adriana. Então, tinha a panificadora, a Galeria de Arte Isa Costa e a Reflexo. Certo. O meu mundo começa ali. Só que eu comecei a fazer artes plásticas. Eu tenho que contar essa história. Sim. Eu comecei a pintar. E o meu primeiro quadro, quem vendeu foi o Alexandre Milhomem. Você acredita? Gente, foi o Alexandre. Mas nessa época ele ainda estava no Tocantins. Estava no Tocantins, começando a carreira. Lá em Araguaína. O Alexandre Milhomem estourou. E eu pinto um quadro que chama Sopro. E eu fiz no estoque dessa empresa. E aí eu ganho uma bolsa de estudo na Galeria de Arte da Isa Costa. E fui fazer aula de artes plásticas com a Araripe, que era do Rio de Janeiro, que tinha vindo para Goiânia. Mas aí foi muito rápido. E depois eu fui para uma outra galeria, que era a Tânia, que era sócia do William Hanna, que fez podcast aqui também. E eu ganhei essa outra bolsa e fui fazer aula lá. E eu ganhei concurso de Novos Valores, Fundação Jaime Câmara, SESI, Banco do Brasil, né? E tal. Mas, não, sabe quando a luzinha... E aí venho para Reflexo. Aí que acontece a minha virada para Reflexo. E aí vamos para essa instituição fazer esse curso. E aí eu fiquei um mês. Não precisou mais, porque meu cérebro era uma coisa assim...
Eu aprendi medir, quantificar na escala, saber escalonar as coisas. Foi uma das primeiras aulas. Maquete com ponto de fuga, 1 ponto de fuga e 2 pontos de fuga. Tanto é que eu faço maquete hoje à mão, assim, muito bem. E planta baixa, eu nunca mais fui. Porque a minha memória já... naquele momento, ele já entendeu o que era fazer um projeto. Então, você entrou no mercado como um autodidata. Autodidata. Eu entrei no mercado como autodidata e sou um autodidata até hoje. A gente vai falar sobre esse assunto. Vamos falar. Eu sou Nando Nunes, né? Filho de carpinteiro, aquela história toda, e eu sou autodidata. Eu tenho uma empresa de arquitetura e eu precisei entender sobre isso, que a gente vai chegar nesse assunto da empresa Nando. E eu nunca mais fui meu primeiro projeto eu fiz... E daí você começou? Comecei. Meu primeiro projeto eu fiz na Reflexo. Uma cliente precisou de fazer uma... A dona da Reflexo, que ela faleceu. Faleceu, Neucita. Neucita. Aí ela te ajudou, e ela foi uma grande mentora. A intermediar esse cliente, por exemplo, o primeiro cliente. Não. Essa Como minha foi amiga... O primeiro cliente? Esse primeiro cliente... O primeiro cliente, você lembra foi lá, do primeiro cliente? Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei com o projeto. Porque a minha... Era assim... E dentro dessa loja, lembro a sala, lembro o que eu fiz. Bacana. Inclusive, eu tenho um projeto no meu escritório até hoje. Eu fiz legal. O quadro e tá lá. Essa era lá na Reflex, a gente sempre vendia iluminação e fazia o projeto luminotécnico. E essa cliente queria comprar a iluminação e não tinha ninguém lá na loja naquele momento para fazer. E a Vera, minha amiga, falou assim, não, você vai, faz o projeto. Aí eu fiz o projeto luminotécnico só da sala. Os pontos, já fiz o layout. Mentira. Coloquei o sofá, o tapete, deu 2 pranchinhas ali. E, sei lá, eu imaginar que ela me deu R$300, uma estimativa, assim, era significativo na época. Sim. Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei com o projeto. Bacana. E daí você falou assim, é isso que eu quero pra minha vida. É isso que eu quero. Aí a minha paixão e aí a minha memória, aí de tudo encaixa. A história do meu pai, a minha mãe decorando a casa, e tudo encaixa. Certo. Né? E começa a busca por conhecimento. Né? Assim, eu sou uma pessoa muito observadora, eu observo mesmo, às vezes eu vejo as pessoas conversando, eu fico ali olhando, observando. E foi a Daiane, mesmo logo depois, sei lá, 6 meses que eu estava na Reflexo, eu fui na primeira Casa Cor. Então... Fui visitar. Fui visitar a primeira Casa Cor. Que foi... E eu me emocionei muito. Eu não me lembro se foi 2000, enfim. Tá. Eu acho que era a segunda Casa Cor. Tá. Eu emocionei tanto, e eu chorei na Casa Cor. Fui para um cantinho, chorei, e a Vera perguntou... Por que você está chorando? Eu falei, não, eu estou emocionado de ver. E falei, um dia eu vou fazer Casa Cor. Novamente. Fiz em 2008. O poder da palavra. Só que eu fiquei tão deslumbrado com aquilo que eu lembro todos os ambientes. Assim, mentira, você lembra de todos? Lembro, era Cláudia de Oliveira, Mustafa Edinara, Flávio, Meire, Léo, tudo. Mas, Nando, vou entrar só um pouquinho, te cortar um pouquinho. Quando você chegou nessa primeira Casa Cor para visitar, você olhava aqueles ambientes e tudo mais, você pensava assim, nossa, tá um futuro tão distante, ou você já se imaginava lá dentro? Eu já imaginava lá dentro. Eu tenho uma coisa... Se visualizava ali. Eu tenho uma coisa, Daiane, que é assim... Não sei se a gente... enfim, essa questão... religiosa, eu sinto cheiro. Eu sentia cheiro do meu carro com banco de couro. Gente. Eu via texturas na minha memória, eu não sabia de onde vinha isso. Eu me sentia fazendo parte daquele universo. Mas eu acho que a vida tem que ser assim. Se você quer, você sinta o cheiro, sinta as texturas. E eu sentia, e aquilo não parecia tão distante. E eu preciso me policiar muito. Porque, às vezes, eu quero tanto algumas coisas e, quando eu tenho, às vezes, eu já quero a outra. E eu preciso curtir aquilo que Deus me dá. É aquela coisa calma aí, deixa eu viver porque eu sou muito acelerado, assim, no sentido de conquistar, né? E aí, vou na Casa Cor. Isso, esse momento. E eu chorei.
E falei pra Vera, Vera, um dia eu vou fazer Casa Cor. E aí eu faço a Casa Cor em 2008. Só que eu fui fazer uma coisa... Mas esse primeiro ano que você visitou foi 2002, você falou, mais ou menos 2002. Eu não guardo muito datas, assim, eu lembro... Tipo uns 4, 5 anos antes de você fazer a sua primeira? Ah, muito antes, muito antes. Eu fui fazer Casa Cor em 2008. Eu tenho 13 edições de Casa Cor 13 edições. E uma Brasília. Exato. E eu não guardo muito datas, né? Mas aí você saiu dessa Casa Cor com esse... eu acho que ainda mais determinado. Né? A conquistar o que você queria. E aí? Me conta. E qual era o caminho que eu tinha? Por exemplo, eu não tinha grana para pagar uma faculdade, não tinha tempo porque eu precisava trabalhar para sobreviver. Então, assim, voltando um pouquinho, quando eu cheguei em Goiânia, quando eu falei, mãe, eu quero ir embora para Goiânia. Minha mãe me deu uma máquina de costura para eu vir embora para Goiânia. A minha irmã já morava aqui, trabalhava numa casa de família. E eu vim embora e chego em Goiânia com a mala e cuia e a coragem. E coragem. Que é a principal. Que é o principal. E a coragem. Eu falei, aqui eu vou fazer meu plantio e vou colher. E um mês depois a minha mãe morreu. E minha mãe era muito simples, ela e eu não tive condições de fazer uma faculdade. Então, por isso que eu tinha que trabalhar para sobreviver. Gente, um mês. E eu, praticamente, eu falo isso assim, e é muito gratificante, porque eu passei, praticamente, precisão de alimento, de comer, etc. E é um assunto muito doloroso para mim, mas que eu superei e eu precisava trabalhar. E é engraçado, né, Nando? Assim, as pessoas julgam o tempo todo, né? Nós estamos sendo julgados o tempo todo. E eu conheci... de perto, um pouquinho ali da sua história, não a fundo como hoje, e eu tô mais encantada ainda, a verdade é essa. É isso, Daiane, as pessoas, antes de julgar, eu acho que a gente precisa saber da história, todo mundo tem uma história. Todo mundo tem uma história, gente. Todo mundo tem uma história por trás. E eu vim para Goiânia, passei fome mesmo, só tinha uma calça jeans, pegava o ônibus, passava na porta da loja da Aventura, falava, essa mulher um dia vai saber quem sou eu. E entrei, visitei Casa Cor e conheci. E o que eu fiz para eu ter conhecimento? Fui trabalhar em loja. Sim. Comecei a trabalhar em todas as lojas. Loja de armário, de iluminação. Você foi passando por todos os segmentos. Por quê? O que eu pensei? Eu falei, gente, eu não vou ter condições de pagar a faculdade. Vou aprender na prática. Eu vou aprender na prática. Vivência. E fui. Trabalhei em grandes lojas. É o maior aprendizado. Inclusive, trabalhei com o Gilberto, que é o pai do Thiago, que é acho que parceiro aqui do EAC. E... trabalhei em loja de armário, loja de iluminação, tive empresa de gesso, fui para Brasília, enfim, uma empresa de gesso. E eu aprendi na raça, na base. Então, eu aprendi o técnico. E, Daiane, eu falo uma coisa, que a arquitetura, primeiro, é dom, depois a técnica, que é o estudo. E tem algo na arquitetura que é muito especial, que é seu. Você nasce. Você não aprende a combinar tecido, você não aprende... A sensibilidade, ela é sua. Sim. Então, eu tinha isso. O dom que eu tinha o dom. Então, o que eu fiz? Eu aprendi a técnica. Sim. Aprendi tudo sobre profundidade, espaçamento. E abro o meu escritório em 2005. 2005. E Nando, assim, tipo... Você foi vivendo... Toda essa história nas lojas, teve algum dos empresários que marcou realmente, assim, que te impulsionou, que deu essa força ou não? Você foi sozinho? Eu fui sozinho, porque eu era um menino, um jovem, muito audacioso. Eu falo, lembro, super audacioso. Eu falo que eu não me arrependo de nada do que eu fiz. A nossa história do Bermuda. Eu falei, Dani, não fala, mas enfim. O pessoal não vai entender nada. Depois eles pesquisam para saber. E eu tô até fazendo agora, nesse momento, a mentoria. E a gente precisa de alguns
eu precisava ser percebido de alguma forma. Sim. Né? Você entrar no mercado tão competitivo, com pessoas tão talentosas, tão queridas, e que eu admirava, que são espelhos para mim até hoje. Sim. E é difícil? A imagem, difícil. A imagem é uma forma de chamar muita atenção. Ontem mesmo nós fizemos o podcast sobre imagem. Realmente ela é muito poderosa. Né? É muito difícil. E eu fiz muitas coisas, assim, que eu queria ter contato com todo mundo. Eu tinha uma sede. Dessa água, de estar nos lugares. Eu vivia ligando em um lugar em outro para saber se tinha evento, se tinha convite. Eu queria os convites porque eu queria ir. Cumprimentava todo mundo, era enxerido. E eu acho que o pessoal falou assim, mas como assim? Esse menino me cumprimentando desse tanto. Eu era alegre, cumprimentava todo mundo, porque eu tinha sede. Eu tinha sede de estar naquele lugar, de beber daquela água. E não me arrependo de nada. De nada. Mas minha trajetória ela é racionalmente pensada. Assim, eu pensei, eu fiz estratégias erradas que eu acho que deu certo. E aí eu abro o escritório. Eu não considero que sejam erradas. Era aquele momento, né? É aquele momento, né? Em algum momento serviu de aprendizado. Gente, e essa evolução é constante. É o que a gente estava falando aqui no começo, por exemplo, no 100º podcast, eu vou olhar para o primeiro e falo assim, nossa senhora, mas é sobre isso, tá tudo bem, mas é o grande né? privilégio da vida, a mudança. Eu acho que essa mutação que a gente tem. O que seria a vida sem histórias? Eu sou uma apaixonada por histórias desde sempre. Acho que é por isso que o formato podcast realmente me atraiu, porque eu gosto muito disso. E eu entro nesse mundo, sofri muito, isso dói em mim. Até hoje isso dói, porque é muito fácil quando você tem pedigree, é muito fácil quando você tem uma família, quando você tem alguém que te dê um apoio. Eu não tive ninguém. Eu tive espelhos com os meus patrões, que você me perguntou. Eu trabalhei com o seu Bento, que era Bento Saeta, que era da Microservice, um grande cara, assim, um grande mentor. Eles foram meus parceiros por muitos Eu trabalhei com a Nelsita, a maior mentora, assim, a maior imagem que eu tenho de pessoa, de trabalho, de sucesso, de bom gosto. E trabalhei com o seu Antônio Seba, que é um doce de pessoa, que eu trabalhei muitos anos na SEB com o Gilberto. E eles eram os meus espelhos. E daí, você abriu o escritório. Abro o escritório em 2005, inclusive trabalhando na SEBA. Foi meu último trabalho. Certo. Mas eu trabalhava nas empresas, Dani, olha que legal. Eu trabalhava nas empresas já como design. Eu nunca trabalhei como vendedor. Eu trabalhava na parte de projeto. Olha a audácia da minha. Audácia, e assim, convenhamos, a gente tá aqui, a audácia que incomodou muito, né? Incomodou muito, muito, muito. O Euler tá entrando agora no segmento, mas o Nando dava o que... Dava, não. Causava. Mas dava muito o que falar. E essa história do Nando, eu acho que a gente tem que ter história para contar. Com certeza. Eu acho que a gente tem que ter história para contar. O que seria a vida sem histórias? Eu vejo algumas pessoas que eu convivo, especialmente da minha família, assim, aquela coisa linear. É a vida inteira. Você vive 70 anos, a mesma vida. Tipo, você sabe, a gente se conecta com pessoas parecidas conosco, né? E a gente tem que ter essa mudança. Eu sou... E eu falo que para trabalhar na área de arquitetura, e a gente precisa falar desse assunto, gente, as pessoas às vezes falam o arquiteto Nando, é o designer Nando que tem um escritório de arquitetura. Isso. Para você trabalhar nessa área, eu acho que você tem que ter psicologia e você tem que se posicionar muito. Sim. Você tem que se posicionar, você tem que ter seu domínio. E é uma coisa que eu sempre tive, assim, né? De dominar a situação, de me impor e às vezes até demais, né? Assim, às vezes...
É que isso acaba passando que é arrogante, que É. não sei o quê. Mas eu super entendo, porque eu tenho esse posicionamento também. Eu sou muito julgada pelo meu posicionamento, mas eu sempre tive que me posicionar, porque é um mercado muito exigente, que o diferencial está nos detalhes. Então, assim, eu sempre tive a preocupação mesmo. Eu lembro que eu pegava revista, aquela revista de 300 páginas, eu olhava. Não, eu nunca peguei. Foram 37 edições, 10 anos, e eu nunca peguei uma única edição para falar assim, tá perfeita. Isso era... Hoje eu vejo, assim, eu acho que eu devia ter sido um pouco mais leve. Mas eu acho que esse é o grande legado, assim, pro artista. A obra nunca está pronta. A obra nunca vai estar pronta. E eu abro o escritório nessa época, já tendo essa consciência, mas eu não sabia qual era o meu propósito. O quanto a arquitetura era sério. Era sua vida, né? Não, a minha vida, Daiane, mas a arquitetura é muito lindo, é muito sério. A gente trabalha com algo que E aí eu tenho amigos, filho de cliente mais jovem, não sei o que eu faço. E eu vou dar uma dica. Olha aí, gente, dica do Nando Nunes. Mas eu acho assim, dica para novos profissionais? Para a pessoa quando ela não sabe o que vai fazer da vida. Qual caminho ela vai seguir? O que eu fiz? Eu entendi isso. Eu queria trabalhar com belo. Eu não queria trabalhar com problema. E essa consciência eu tive. Por exemplo, as pessoas não procuram um profissional se ele está sem dinheiro, triste, com problema. Mas isso aí é todo Faz mundo. sentido? Então, quando eu tive essa consciência de que eu ia trabalhar com belo e com a felicidade das pessoas... Com o sonho das pessoas, Com o sonho das pessoas, é muito sério. É muito sério. E eu abro o escritório sem ter essa consciência, e trabalhando. Fiz o meu primeiro trabalho, eu fiz um showroom de roupa da marca Elos, de uma grande amiga. Lembro da marca Elos. Abriu, Solange, abriu as portas para mim, porque eu fiz esse showroom e eu era muito conversador, comunicativo e criativo, enfim. Fiz o showroom e me abriu as portas para eu fazer grandes lojas, não aqui em Goiânia, mas no interior de Goiás. E fiz uma loja, que aí já não é a primeira loja, mas foi uma grande loja de referência, que foi em São Luís de Montes Belos. Inclusive, eu fiz o prédio, desenhei, aí eu fiz o edifício. Eu desenhei, aí teve toda uma responsabilidade técnica na cidade. Eu fiz a loja e o prédio para ela morar. Foi o meu primeiro projeto. Gente. E aí eu olho para Maria hoje e falei, Maria, como assim que você me deu aquela... E ela porque eu acho que era o anjinho que estava ali. E depois eu já fiz mais vários trabalhos para ela. Até hoje, ela é minha cliente. 2 anos depois, nós estávamos entrando no mercado em 2007. Nós entramos no mercado em 2007. Você tinha 2 anos, então... Eu lembro muito, assim... Você participava de tudo. Você era super atuante. O Nando, o Léo, o Pedro... Assim, era só... Estamos criando um quadro novo. Vamos. Tudo. Eu queria estar em todos os lugares. Essa era a minha... Daí, 2005, você abriu. E 2008, que foi sua primeira casa cor? E, Daiane, eu olho para trás, eu até fecho o olho assim, porque como que eu fiz tanta coisa? A minha primeira casa cor, eu não tinha dinheiro. O que todo mundo quer saber. O que todo mundo quer saber. Qual foi essa virada? Assim, porque você cresceu muito rápido. Vamos falar assim, eu acredito que foi muito rápido. Um pouquinho da história que você está falando. Foi muito rápido, sim. E um crescimento gigantesco. Você está... um dos maiores escritórios de arquitetura e design de Goiânia, né? Qual foi esse momento? Você acha que foi devido a toda as mídias, a exposição? Eu acho. Primeiro, eu tento achar uma resposta. Eu acho que tem o dedinho ali, né, do universo que está conspirando. É fato. Mas eu nunca fiquei acomodado. Eu sempre levantei cedo, ia trabalhar. Sempre correu atrás. E quando você faz com amor,
e com carinho, eu acho que é o segredo. Né? E você ter certeza do que você está fazendo. Eu nunca tive dúvida. Sim. Nanda, nós vamos colocar essa xícara branca? Será? Sim, a xícara branca. É essa. Eu nunca tive dúvida. E eu tinha essa certeza. Eu acho que foi isso que foi me trazendo outros clientes. Daiane, as coisas foram acontecendo que eu não consigo explicar essa velocidade, assim, essa... Mas você considera que a Casa Cor foi um divisor de águas? Sim. E eu até brinco o quanto eu errei, o quanto eu fiz coisa em Casa Cor. Eu falo que a Casa Cor foi o meu grande laboratório. E de 2008, desde 2008, você faz todo ano? Todo ano. E o meu grande laboratório que eu testei, realmente eu testei percorri por vários estilos de projeto até ter essa maturidade, essa consciência do meu trabalho hoje, da minha responsabilidade, do que eu entrego. Então, eu usei Casa Cor como teste ali. Eu fiz ambiente clássico, eu fiz ambiente de todos os caminhos possíveis que quando eu olho para trás... Mas eu sou tão grato de ter feito tudo isso e de ter essa consciência de estar nesse caminho hoje. Mas eu falo que trabalho e eu sempre fiz muito bem feito aquilo que eu me propunha a fazer. Nando, e toda essa trajetória, você contando aí a história e tudo mais, está no mercado há quase 20 anos, né? E para você acredita que a arquitetura, ela emociona, ela resgata a essência e ela deixa um legado, né? E diante de inúmeros, né, projetos que você já fez, com clientes, arquitetos e tudo mais, teve algum que foi mais desafiador, você fala assim? Teve. O que eu acredito... antes de que é essa responsabilidade desse prédio que eu fiz há muito tempo atrás. E eu fiz grandes projetos, assim, grandes casas. Mas eu não tenho eu tenho a minha carreira inteira. Ela foi muito corajosa. Eu fui muito corajoso. Eu fui muito corajoso, assim, de ter feito, de assumir grandes projetos e eu ter que pesquisar. Se me contratava, eu tinha que pesquisar sobre normas, leis. Lógico, enfim. Mas o mais... Você considera, então... Eu acredito que o mais desafiador foi esse prédio, então. Foi, que eu começo da minha carreira. Por isso que... com certeza. E ele depois tá lá. Dessa história, né? História. Nando, deixa eu a gente entrando aqui, porque, infelizmente, a gente tem tempo, né? Eu queria ficar aqui 2 horas conversando, enfim, contando essa história. E a gente vai ter outras oportunidades também. 13ª Casa Cor, o tema Corpo e Morada, o seu momento de reflexão. É um momento que a gente conversou um pouquinho e muito rápido, mas que é um momento que você está... Um momento de transformação, de entendimento, de reflexão. Isso tudo influenciou no ambiente desse ano, Casa Cor 2023? E é o momento que eu estou vivendo. Primeiro, o que eu acredito de arquitetura, eu fiquei muito tempo buscando qual era o meu compromisso como projeto. Que legado que eu deixo, né? Qual é a minha entrega? Porque não é só fazer projeto. Essa busca, ela não é só para fazer projeto bonito, não é só para fazer projeto funcional. E eu precisava entender qual era a minha entrega. E eu tenho a minha memória. E eu fui entender que a arquitetura, muito mais do que o desenho, ela tem alma. Ela tem um compromisso com o meu contratante. Sim. Todo mundo deixa um legado. E o mais bonito, Daiane, é que eu acredito muito na família, no casamento e na história de vida que você deixa. Tanto a história que meu pai deixou e a minha mãe. E se você
contratar um profissional para fazer a sua casa, você está escrevendo uma história para os seus filhos. Com certeza. Por isso que eu falo do legado. Vamos voltar lá no ambiente. Eu quero saber então, que esse momento influenciou. Isso, para chegar nesse... Por que eu estou vivendo esse momento? Porque eu tive essa consciência. Uhum. E o ambiente, ele está muito atrelado... Primeiro, que o tema da Casa Cor é fantástico. Fantástico. Ele está muito linkado com o que eu acredito. Uhum. Porque eu acredito que o seu corpo é o seu templo. Sim. E o ambiente, ele foi feito... E a gente está fazendo o espaço Deca. Uhum. E a marca Deca, ela é muito feita para o bem-estar. Sim. Tal como o tema da Casa Cor. Uhum. E linkado com o que eu acredito, que é para você, não é para mostrar para os outros. Uhum. Então, esse ambiente, ele fala muito da minha história, da minha maturidade, da minha busca do essencial, sem extravagância, sem exageros. Eu lembro de 2022. Assim, os dois, 2022 e 2023, quando eu entrei no seu ambiente, aquela sensação de paz. Os dois muito, assim. Então, linka muito com o momento que você está vivendo. E a gente tem que ser muito assertivo e você tem que ter muita segurança. Para você fazer um ambiente com aquela, vamos dizer assim, com aquela simplicidade, você tem que estar muito confiante no que você está fazendo. Uhum. Eu fiz um ambiente que ele é muito natural, assim, o chique, o simples, sofisticado, o minimalismo ali, a profundidade do branco, que eu falo assim, essa profundidade do branco, que eu não sei se essa palavra cabe, mas eu consigo levar ela para o espaço e trazer te transportar para esse lugar, para essa calma. Sim. E a gente está vivendo um momento, gente, que é essa busca. Total de ressignificação, né? Ressignificação e desacelerar. A gente está vivendo essa correria. Então, primeiro... A casa tem que ser esse refúgio, né? Tem que ser o refúgio. E os meus projetos, eles já vêm com essa história. E a Casa Cor, ela é um reflexo disso. Aham. Nando, e assim, a gente está falando aqui, tudo muito bonito, tudo muito lindo, né? Mas e perrengue? Me fala aí, você teve perrengue esse ano? De, às vezes, um material ali não conseguiu entregar? Alguma coisa assim que você fala, nossa, eu achei que não ia dar certo e acabou dando. Sempre tem. Sempre tem. Eu aprendi uma coisa com o Genésio. Gente, eu aprendi... Encontrei com o Genésio na festa de lançamento. Ele falou que... Eu falei pra Eliane, como assim a primeira Casa Cor que eu não faço, você coloca um podcast? E aí, eu estava uma vez na Casa Cor, nem lembro qual, e falei, Genésio, amigo do céu, tô aqui desesperado. Ele falou assim, se fosse para dar tudo certo, era fácil. Você tem que ter o dom do improviso. Eu nunca esqueci isso. E, Nando, por que você considera, assim, você continua fazendo, você faz parte desses grandes profissionais e a gente tá vendo esse movimento de novos profissionais, muitos novos profissionais, e você acha importante continuar a fazer Casa Cor? Acho. Eu sigo o meu instinto, assim, no sentido de... Primeiro, porque eu gosto. Aham. Né? Não é só uma questão se ela é importante comercialmente falando, eu faço porque eu gosto. É uma vitrine e é uma forma que eu tenho de testar aquilo. E eu acredito até de se expressar. Pronto. Né? Nem sempre você vai poder colocar na casa do cliente aquilo que você idealiza, aquilo que você acredita. Mas a Casa Cor, eu até comparo a Casa Cor, assim, como aqueles desfiles de lançamento super conceitual. Tanto que a gente conversou no podcast com a Eliane, com a Sheila, que tá faltando aquela ousadia de antigamente. Hoje tudo tá muito mais comercial. E assim, eu acho que até aproveitando o que a gente está falando aí de Casa Cor, de novos... Você, inclusive, esteve em 4 edições, né, dessa participação. A gente vai ter uma participação especial aqui hoje. Os podcasts hoje, gente... na verdade, os podcasts do ERCcast
nada engessado, tudo novo, tá tudo sendo tudo com surpresa, natural e com verdade, né? Um formato bem real. diferente. E daí, nós recebemos a notícia hoje que o Pedro Ariel, que é diretor de relacionamento e conteúdo da Casa Cor, né, da marca Casa Cor, estava aqui na nossa Casa Cor Goiás. E daí eu falando com a Eliane, me ligou, o Pedro tá aqui, falei, vamos receber o Pedro Ariel, com certeza. Pedro, seja bem-vindo, Pedro. Sinta-se em casa. E eu falei com a Eliane, eu falei assim, Eliane, você acha que a gente faz com ele sozinho? Não, vamos fazer com o Nando. Aí o Nando me contou uma história de vocês, Pedro, de 4 edições do seu livro, que a gente vai falar aqui um pouquinho. Ele esteve em 2. Enfim, conta um pouquinho desse trabalho incrível que você faz pra gente. Bom, meu trabalho. Se você quiser chegar um pouquinho, é isso. Então tá, gente, vamos lá. Bom, eu trabalho em Casa Cor há 9 anos, desde 2014. Sim. A princípio, só na Casa Cor São Paulo. Mas tem uma bagagem aí de quase 20 anos de revista Casa Cláudia, né? É verdade. Antes de da Casa Cor, eu fiquei 18 anos na Casa Cláudia. Incrível, assim. Como diretor de redação, né? Em 18 anos, eu comecei como repórter, bem lá embaixo. Gente, o Pedro Ariel, ele é jornalista e arquiteto. Agora, minha dúvida, que eu pesquisei, lógico, sobre você, foi jornalismo primeiro ou arquitetura? Não, arquitetura. Arquitetura primeiro. Bacana. Eu sou arquiteto formado há mais de 30 anos, tá? Então já dá para saber aí que eu tenho algumas... uma estrada, uma bagagem, tá? E daí se viu nessa... Quero comunicação. Na verdade, eu acho que eu sempre tive uma vocação para a teoria da arquitetura. Adorava, desde a faculdade, a matéria, a história da arquitetura, a teoria da arquitetura, tudo que trouxesse a cultura da arquitetura. Eu sempre me interessei muito. Eu sei projetar, também fazia bons projetos, mas tinha uma necessidade de algo a mais. Exatamente, até porque eu entrei muito cedo na faculdade de arquitetura. Gente, tem eu entrei isso, com né? 16 anos, gente. Então, eu acho que todo mundo, a gente entra muito cedo e acaba que será que é isso que a gente quer? Mas, na verdade, é isso que eu queria e eu continuo querendo. Eu nunca larguei a arquitetura. Sim. Só precisava linkar com outra coisa. Só que eu fui atuando em outras áreas, né? Então, eu comecei... Aí eu fui para São Paulo, porque eu fiz faculdade de arquitetura em Salvador, né? Você é de onde, Pedro? De Salvador, Bahia. Você é de Salvador. Aí terminei a faculdade, com 22 anos, eu fui para São Paulo para... Dei uma desculpa lá em casa que eu ia fazer mestrado, enfim. Até tentei o mestrado, mas não foi adiante. Mas trabalhei em escritórios lá em São Paulo, escritórios bacanas. O meu primeiro trabalho foi com o Léo Schettmann, meu segundo com José Duarte Aguiar. Meu terceiro foi Arthur Casas. Arthur Casas. Mas nesse período, foi aí que quando eu comecei a engrenar trabalho, tive que largar o mestrado e fui fazer uma faculdade à noite de jornalismo. Pedi para... O podcast é tudo ao vivo, é real. A gente pedir, Nick, trazer uma caneca pro Pedro. Então foi isso. Eu larguei o mestrado pela metade porque eu não conseguia dar conta de fazer o mestrado na USP, que a aula era no meio da tarde, no meio da manhã, e aí o trabalho foi ficando de verdade, né? E aí eu abandonei e fui fazer uma faculdade de jornalismo à noite. Mas pensando já nisso, eu vou ser jornalista da área de arquitetura. Seria algo para agregar, né? Eu queria falar sobre, entendeu? Eu não queria fazer. O meu negócio era falar sobre, né? Discutir arquitetura. Eu sempre me interessei por estudar os grandes movimentos da arquitetura, os grandes arquitetos, os estilos, esse tipo de coisa.
Então, é isso. Esse era o meu maior prazer. Mais do que sentar numa prancheta e criar. Na época era prancheta, tá, gente? Mas sempre desenhei muito bem. Aliás, entrei na faculdade de arquitetura porque eu desenhava. Eu tinha uma vocação para o desenho, um talento para o desenho desde criança. Mas é isso. Aí terminei a faculdade de jornalismo e eu fui direto para a Editora Abril, porque eu tinha um professor que me orientou lá na faculdade. O poder do networking que eu falo em todo o podcast. Todo. Esse cara, até hoje, é um mentor. Ele chama Eugênio Butti, um grande jornalista. Eu era muito fã dele. E ele trabalhou em várias revistas, na revista 7 do cinema, na Playboy. E eu sempre adorei os textos dele e tal. E eu convidei ele para me orientar no meu TCC. E ficamos próximos, amigos. E ele trabalhava na Editora Abril. E na época falou assim... Isso era 96, tá, gente? 95. Quando você vai acabar esse curso e você vai trabalhar na Editora Abril. Porque a gente precisa dessa dupla formação, arquitetura, jornalismo. Temos as nossas revistas de arquitetura, que era Arquitetura e Construção e Casa Cláudia. A dupla perfeita. Então, enfim, fiquei 18 anos. Mas nunca eu não falei, você é jornalista? Eu sou, mas eu só sei falar de um assunto, que é a arquitetura. Não me venha com outro assunto que eu não vou saber escrever, pautar, nada. Então, e, Pedro, aí apareceu a oportunidade da Casa Cor. Foi uma oportunidade incrível, porque, na verdade, a Casa Cor pertence à Editora Abril, pertence até hoje. E foi uma época que as revistas estavam em declínio, 2013, 2014, por conta de tudo isso que a gente sabe, inclusive dos podcasts. Acho que o podcast é mais recente. Essa mudança da era impresso digital. Eu me conecto muito com a sua história, porque eu vivi literalmente, eu sou de uma família de gráficas, assim, que meu avô foi pioneiro em gráfico, Goiás, Tocantins. Então, assim, você viveu na pele. Na pele. Eu amava o cheiro. Eu lembro das máquinas funcionando, enfim. Mas nós sabíamos tínhamos consciência que o impresso tinha dia e hora para acabar. Só que eu ainda falava. A gente ficou retardando ao máximo. Mas eu falava assim, o último impresso que vai acabar vai ser o de arquitetura e decoração. Mas é justamente nessa época que começa essa transição. Exatamente. Começou essa transição. E aí a Editora Abril acabou fazendo uma série de remanejamento interno, inclusive demissões nessa área. E nesse jogo de cadeiras, eu fui convidado para ir para a Casa Cor. Mas era aquele convite que é assim, olha, ou é isso, ou é isso. Ou é isso. Já para fazer esse trabalho de curadoria... Na verdade, eu trabalhava com a Lívia Pedreira, que trabalho até hoje. Trabalhei, aliás, esses 18 anos, então eu e a Lívia estamos trabalhando como colegas, sempre ela minha chefe, há mais de 25 anos, 27 anos para ser exato. E ela comandava as revistas, o núcleo de revista, ela era a publisher, e ela foi convidada a comandar a Casa Cor. E ela me puxou, né? A gente tinha uma relação de confiança, e continua. E ela me deu essa tarefa, olha, você vai renovar a Casa Cor. Responsável essa tarefa super por trazer gente nova. Essa tarefa super tranquila. Exatamente. A minha primeira tarefa... Na verdade, ela deu 2 tarefas. Contém ironia, tá, Pedro? Não, mas era o seguinte. Uma, fazer uma renovação, trazer gente nova. Porque era um momento também que a Casa Cor estava com problemas em São Paulo, né? Principalmente em São Paulo. E precisava dessa renovação. Sim. E a segunda você vai fazer a ponte com as franquias, né? Do Brasil inteiro, porque... Como Casa Cláudia, eu já conhecia, eu já tinha vindo à Casa Cor de Goiás, já tinha sido jurado de concursos em Brasília também, já conhecia a Sheila e a Eliane há um tempo, e outras Casa Cor pelo Brasil afora. Então, dessa nova diretoria, era eu que tinha mais contato com esses
Então eu tinha fazer uma ponte com as franquias e fazer essa renovação da Casa Cor de São Paulo. Essa era a minha missão. E acho que acho que eu fui bem sucedido. Eu também acredito que sim. E agora tem uma questão que tem a ver muito com Goiás e com a Eliane e a Sheila, principalmente, porque eu tinha que fazer uma avaliação da Casa Cor, né? Fazer aquela análise, dar um feedback. Então, mas não tinha muita... Para os ouvintes, assim, só para... Porque, assim, no nosso podcast, não somos só arquitetos e designers que ouvem, assistem, né? Porque o nosso, na verdade, é um podcast, que é chamado podcast. Como que funciona o seu trabalho na prática, assim? Como que você consegue falar, chegar nos profissionais? Conta para o pessoal como que funciona. E é importantíssimo. Depois nós temos uma história para contar. Então, era uma coisa que eu comecei a fazer em São Paulo, que não se fazia antes. Quer dizer, sempre teve a história, esse trabalho de relacionamento com o profissional, mas não era chamado uma curadoria. Que a curadoria vem de cuidado, sim, né? De você cuidar, não só fazer seleção de profissionais ou projetos, etc. Mas você acompanhar o projeto. E eu comecei a fazer isso em São Paulo. Né? Principalmente, como eu estava trazendo muita gente nova, que nunca tinha feito Casa Cor, quem nunca faz pela primeira vez uma Casa Cor, tem um monte de dúvidas, precisa entender o processo, porque é uma história bem complexa, tem um relacionamento com as marcas, tem relacionamento com artistas, com artesãos, enfim, que é diferente de fazer um projeto para um cliente X. Sim. Né? Porque você depende da ajuda né? Dessas marcas para pôr de pé o seu projeto. Certo. Então, eu comecei a fazer isso e fazer análise de projeto mesmo. E dizer, olha, isso não funciona, isso funciona. Sugerir coisas, porque em vez disso você não faz assim. Enfim, um trabalho de acompanhamento. E como eles recebem, assim, eu já fiquei sabendo que é bem leve, que você é super... eu falo assim, gente, como que é? Assim, tipo, na lata e tal, mas então, você é bem leve. Mas mesmo assim... Eu acho que eu desenvolvi uma técnica, digamos. Tem um jeitinho, eu tinha certeza que... Porque fazer isso em São Paulo era mais fácil, porque eu estava o tempo todo em contato com esses profissionais. Então, acaba criando um vínculo eu marcava 1, 2, 3 reuniões, se preciso fosse, até mais. Mas a Sheila foi quem me convidou, e a Eliane, quem me convidou pela primeira vez para fazer fora de São Paulo essa análise de projetos. Então o convite partiu da Eliane e da Sheila. Da Eliane e da Sheila. Não foi não foi um positivo. Assim. Entendi. Não tinha essa. Bacana. Pedro, me ajuda. Não lembro. Mas já tem tempo, então. Já tem muitos anos. Se eu tenho 9 de Casa Cor, deve ter uns 7 anos que eu então faço desde isso. o começo. Bacana. Mas eu comecei a fazer isso aqui, em Goiás. Isso que é interessante. Que bacana. Só que hoje eu já faço no Brasil inteiro, porque a Eliane foi... Existem grupos das franqueadas e franqueados, que um fala para o outro, enfim. E o que funciona, e todo mundo começou a me convidar para fazer, né? Mas começou aqui. Resultado. Hoje eu trabalho muito, eu viajo muito, é uma loucura a minha vida. Pegando o gancho aqui, eu acho que essa história do podcast também vai ser replicada, hein? Assim, fica a dica, né? Eu acho essa interatividade. Uma inovação, né? Eu acho que isso tudo é muito novo para mim. São 17 anos também na comunicação na área de arquitetura e decoração. Eu sou administradora por formação, me pós-graduei em marketing. Você se reinventou, se adaptou aos novos meios, né? Foram 5 anos, Pedro, para dar essa virada de chave do impresso para o digital. Foi me apresentado esse formato de podcast, que é essa conversa informal mesmo, esse bate-papo. Gostei muito. E eu acho que é onde a gente consegue contar essas histórias, porque as pessoas querem saber as histórias por trás ali, disso tudo. Por trás desse grande evento. O que acontece? Como que funciona, né? Pois é bacana tudo isso, essas novidades. Agora tem um estúdio de podcast dentro da Casa Cor. Que novidade. E aí? Pode falar, na lata. O que você achou dessa história, Pedro? Eu acho ótimo. Olha aqui, eu estava aqui visitando a mostra, sentei aqui, já estou aqui no bate-papo. Né? Um bate-papo.
Mas você falou de como é que funciona esse trabalho de consultoria, de Isso. curadoria. Fora de São Paulo, eu tenho 45 minutos para conversar com um arquiteto. Aham. Só. Não, hoje em dia a gente já pode prolongar. Eu volto para São Paulo, peço para que a pessoa mandar se tiver alguma modificação, se a gente chegar à conclusão de que é legal mudar, ela muda e manda para mim por WhatsApp, por e-mail, e a gente pode voltar a falar. Mas, em geral, Pedro, eu tenho uma 90% dúvida. dos casos, eu tenho 45 minutos. Tá, E eu tá igual nosso preciso podcast, que... tem 45 minutos, não dá tempo de nada. Você também auxilia no tema da Casa Cor. É assim. Que eu, é outro eu- trabalho outro- que eu faço. E eu gosto muito de ouvir a explicação normalmente faz-se uma pesquisa, você Sim. participa dessa pesquisa, para achar o tema. O tema norteia, Norteia. né? E você também participa Pedro. disso. Exatamente. E o Pedro faz isso, eu já vi as palestras para falar do tema, e é muito legal quando ele fala. Eu tive a oportunidade de ver um vídeo incrível seu e eu realmente acho que o tema é fundamental e essencial para aquele norte vídeo, você deve ter visto esse último, no Caso e Morada. Aham. Que foi o primeiro que eu gravei com o tema. É como se fosse a minha palestra, mas sentado numa mesa. Aham. Muito bacana. Parabéns. E muito bacana. eu fiz isso antes de fazer a primeira palestra. Aham. E geralmente a primeira palestra é aqui em Goiânia também, né? Porque aqui é a primeira Casa Cor, então... É a primeira Casa Cor do Brasil. Do Brasil, né? e é Olha, o nosso não grande É. desafio, até para as marcas. Mas... Nossa, é uma a primeira, super responsabilidade. Exatamente. E eu acho que as meninas sempre me convidam para fazer a palestra, naquele período ali próximo do lançamento, reunião operacional, enfim. E é sempre legal. Eu acho que eu tenho uma relação bacana aqui em Goiânia. Primeiro por ser a primeira. Então é uma experiência, é a minha primeira palestra. Sim. Né? E o primeiro é palestra é muito mais interessante do que gravar um vídeo. O vídeo você está... A interação. A palestra você sente o calor do calor. Esse do- tete-a-tete, nada substitui, né? Isso daqui. E eu gosto muito de fazer, não só fazer a palestra, de fazer a pesquisa que gera a palestra. Né? Certo. E ontem, por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro, eu fiz a palestra lá, porque a Casa Cor do Rio começa em agosto. Então, ontem foi reunião operacional e eu fui falar desse tema para os arquitetos. Em Goiânia, acho que eu estive aqui em janeiro ou fevereiro. Janeiro, geralmente é a primeira. Logo no começo do ano, eu já estou... Acho que desde o ano passado que eu já tenho essa agenda aqui com Goiânia. E é bacana, eu acho muito legal. E o contato com o profissional, ele não é exatamente sobre... Eu não vou retomar o tema. Só se a pessoa estiver se desviando muito. Assim, Eu tenho uma pra um outro história lugar. muito bacana, Conta. assim. Eu acho que fazer projeto para um cliente é mais fácil do que você fazer um projeto para você, porque Casa Cor, na verdade, é uma expressão do seu sentimento, dos seus conhecimentos. E o Pedro pegou um projeto meu há um tempo atrás e mudou totalmente o meu projeto. E eu sou tão grato, porque assim, eu acho que a gente tem que ter essa sabedoria, essa humildade, essa acolher. Sim. Acolher, ouvir o que o outro está falando. E ele falou com tanta sabedoria e a gente mudou totalmente o projeto. E o Pedro falou uma coisa que a gente estava passando por essa transição do maximalismo para o bem-estar, para o aconchegante, para o essencial, para o simples. E ele falou de uma forma, foi uma virada de chave, assim, inclusive até para fazer o que eu faço hoje. Sim. Ele foi muito responsável nessa questão, até para... Olha que legal, não sabia disso. Até para saber o profissional que eu me tornei. Isso, gente, isso, sei lá, 3, 4 anos atrás, antes da pandemia. E o ambiente ficou incrível. Então, assim, ele fala com uma... Né? Marcou. E a gente tem que ter essa sabedoria. Porque eu estava, assim, ouvindo tudo que ele... Mais alguma coisa? Por quê? Você tem a certeza do que você vai fazer. É uma troca muito rica, É uma troca. né?
É uma troca. Eu falo assim, eu amo essas trocas, assim, É. eu acho muito, muito importante, assim, essencial, na verdade. E ficou lindo. E Pedro, a gente tem acompanhado, assim, são 17 anos, né, de história e com a Casa Cor, porque desde que eu entrei com a revista, eu faço a cobertura, mesmo que pequenininha. Nós começamos com 26 páginas, chegamos a 300 páginas. Uau. A gente tinha uma carteira de 100 anunciantes e ninguém conseguia entrar aqui, viu? O goiano, ele gosta. O goiano é muito... Ele gosta de tudo que é regional. Uau. Assim, então, a revista tinha que ser daqui para as pessoas se verem. Tem muito isso aqui em Goiânia, né? E é muito claro essa transformação, essa mudança, esse movimento dos profissionais. Eu brinco assim, da old generation para essa new generation, assim. Você vê... Como que você está vendo esse movimento? Você acha que eles continuam mantendo aquele padrão que sempre tivemos aqui em Casa Cor? Conta, assim, eu quero saber a sua opinião. Na lata, hein? Uau. Eu fiz um podcast com a Eliane e com a Sheila e elas falaram na lata. Que eu falei assim, acho que falta ousadia. Eu não queria falar isso, a Sheila, mas falta um pouco de ousadia. Talvez. Bom, eu posso dizer o seguinte, eu gosto de trabalhar muito com a nova geração, tá? Aliás, claro, eu gosto de... Porque eu acho que é isso, eu aprendo com a velha geração e eu tento transmitir o que eu aprendi para a nova geração. Eu sempre me coloquei como um canal, né? No espiritismo é o médium, né? Que você faz aquela transição. Você é um médium, é de meio mesmo. E eu me considero isso, assim, um médium, um meio de transmissão de conhecimento. Me coloquei na vida assim. Um jornalista faz isso, né? O que você faz? Sim. Você transmite conhecimento. Sim. E então eu gosto de trabalhar com essa nova geração. Eu gosto de passar informação, eu gosto de estimular as pessoas a irem atrás de um novo... E eles têm recebido de forma, vamos dizer assim... Olha, de maneira geral, sim. Nem todo mundo recebe tão bem como o Nando recebeu. E olha que ele já tinha uma carreira ali quando ele... Ih, caiu. A cadeira de diretor. Tá tudo tudo certo. Tá tudo certo. Só que eu quase caiu da cadeira, Porque, mas tudo Pedro, bem. o que eu vejo, assim... eu vejo muitos, assim, alguns profissionais dessa nova geração que são mais impacientes, que não têm essa receptividade que... Vamos lá, dessa humildade de estar recebendo essa troca. É real isso? Ou eu estou errada? Não, eu acho que eu já me deparei com todo tipo, né? Gente que recebe muito bem e alguns que não recebem tão bem, tá? Mas a maioria recebe bem. Eu não sei, talvez o Nando possa falar melhor que eu, mas eu tento ser leve, como você disse. Eu tento... a minha técnica é o seguinte, eu tenho 45 minutos para melhorar o projeto que está ali diante de mim, né? Sempre lembrando para a pessoa que é melhorar o projeto dele, o projeto será dele. Então, é fazer com que ele tenha a melhor experiência de Casa Cor, com o melhor projeto possível. Bacana. Então, o interesse é dele e é nosso também, Sim, porque sim. a Casa Cor ganha também. Precisa manter um padrão, né? Então, eu tenho que, primeiro, ouvir a pessoa. Desses 45, eu fico mais ou menos 20 minutos ouvindo, sem me manifestar. Às vezes, fala alguma coisa. Eu quero te ouvir. Eu preciso entender o teu raciocínio, o teu ponto de vista, onde você quer chegar, o teu propósito, enfim. Não posso falar só em cima de um projeto e ponto. Tem que entender uma maneira geral. E eu tenho uma coisa que eu falo o seguinte, eu preciso conquistar essa pessoa. Sim. Bacana. Porque se eu fizer de uma forma que não seja... se eu fizer de uma forma impositiva ou arrogante, eu vou criar uma barreira entre a gente e ele vai sair dali, não vai fazer nada do que eu sugeri
E vai continuar do jeito dele, me odiando, talvez. Mas ele faz isso com muito cuidado. E a gente também... ele vem de uma bagagem muito importante. Isso não tem que ser relevante. Ele está falando com propriedade, né? Ele tem toda essa bagagem da revista, da Casa Cláudia, dessa curadoria. Então, ele tem essa bagagem. E aí, depois eu queria... Tanto que a questão dos livros, né? São 4 que é isso edições. Que eu te perguntar. Virou um jornalista fotógrafo também. E o Nando teve em 2 dos 4, como né? Porque é incrível o livro. E eu estava olhando um vídeo que ele gravou no apartamento e parece que foi meio que sem pretensão nenhuma o livro. Você foi fazendo, foi fotografando o seu olhar. Exatamente. Eu acho que, primeiro, eu deixei de ser um jornalista e passei a ser uma pessoa de relacionamento e a gente quer dentro saber. de Casa Cor, né? Mas, uma vez jornalista, sempre jornalista. Mas, por sorte, essa minha nova função me obrigava a visitar todas as Casa Cor do país. Nossa, gente, com o celular na mão. Deve ser muito bacana. Então, eu tinha chance de registrar tudo. E daí você selecionava no momento os que você que o mais Instagram estava assim começando, Aham. né? E eu comecei a postar no Instagram, sem entender muito bem como funcionava aquilo. E no começo o Instagram era uma rede social de foto, né? Era, de foto. E pra mim até hoje tá? Porque eu não sei fazer vídeo, eu não curto. Eu tô aprendendo aos não, pouquinhos. Então eu acho que o Instagram... Eu já falei que eu acho que a minha relação com o Instagram já tá quase que no fim, porque... Hoje não é mais de foto, é mais de vídeo. Isso aí seria um assunto de um podcast inteiro, né? Mas, enfim, eu comecei a fotografar meio... E eu lancei o primeiro livro em 2016. Que era basicamente com fotos feitas com celular. Aliás, eu acho que era 100%. Aí aquele livro foi meio sem querer. E para fazer, você escolheu os ambientes que você mais gostou? Exatamente, as fotos que eu mais gostava, os ambientes. É um mix ali da foto que deu certo de um ambiente que eu gosto. Porque às vezes eu gosto do ambiente, mas não conseguia fazer uma foto bacana. Então, paciência. Às vezes o ambiente nem era tão bacana, mas a foto ficou boa. Legal, Opa, vamos lá. Mas isso é tão engraçado, porque tem as histórias assim. Até porque eu não sou um fotógrafo. Sim, mas o seu olhar. Curso de fotografia. Eu lembro quando a gente começou de casa, até o Nelson Pacheco foi um dos primeiros fotógrafos. E ele estava começando também. Ele pegava a máquina e fazia a foto. Uma Morar Mais, na casa da Glória Pires, aqui. Eu fiz. Aí ele fazia, não estava saindo. Me dá, por favor. Eu não sou fotógrafo, eu não sou jornalista. Mas você editou revistas. E eu aprendi esse olhar editando. Então, 17 anos, 18 anos, fazendo edição de fotos. E o que você falou... Porque fazer uma revista de decoração, boa parte do nosso tempo é escolhendo as fotos que vão contar aquela história. Não, e foi pegando exatamente o que você falou, do ambiente ser lindo, mas não ter essa questão da foto, porque eu falava muito das capas. Eu falava muito pro pessoal, falava assim, gente... Tem aquele olhar de capa. Porque, assim, o ambiente pode estar lindíssimo, mas tem que ter o enquadramento, tem que ter o lugar a logo, tem toda uma história ali pra ser capa, história, né? Então é isso. O livro A Grande Beleza começou meio que sem querer. O Instagram estava começando, eu estava começando e a gente foi se afinando aí mundo afora. E, na verdade, teve uma vez uma seguidora que fez um comentário de uma foto, assim, isso em 2016. Nossa, as suas fotos são tão bacanas, você devia fazer um livro. Dava para fazer um livro. Aí a Lívia Pedreira, minha chefe, viu aquele comentário, chegou na reunião da segunda-feira, que a gente sempre faz uma reunião de segunda-feira. Olha esse comentário, vamos fazer um livro? Então ela... Aí eu, vamos, eu acho que dá, vamos, né? Vamos. Só que o primeiro livro foi isso, foi feito, eu fiz um formato pequeno, porque... Eu não sabia que aquela foto de celular, os celulares também não eram tão incríveis como hoje. Não tem essa qualidade. Mas, enfim, tinha muito dessa intenção
do enquadramento mesmo, Sim, né? eu Eu acho que o super enquadramento entendo, era a grande... Faz toda a um olhar diferente, Aham. tá? Aí quando o primeiro livro surgiu, eu falei, nossa, agora eu preciso fotografar com uma câmera, não uma super câmera, mas pelo menos essa câmera semi-profissional, né? Eu sempre de semi-profissional, porque eu não sei ainda dominar tudo de uma profissional, aquela abertura de luz e tal, Sim. mas que tivesse uma resolução melhor, que tivesse recursos melhor, né? E é isso, eu estou até hoje Em com essa câmera 2023, profissional. esse ano, somos a primeira, né? Estamos na primeira Casa Cor do Brasil. Já começou a fotografar? Já fiz as primeiras fotos. Mas vou voltar amanhã ainda. E, Pedro, e você Curiosa. tem algum critério para escolher essas fotos? O que você busca para que esses ambientes e que esses ângulos estejam no seu livro? Tem algum critério, alguma busca? Eu tenho essa Adorei curiosidade. a pergunta. Como que é, assim, esse critério que você usa? Olha, é tão engraçado. Eu escolhi o título A Grande Beleza, inspirado num filme italiano, que eu não me lembro, mas é mais ou menos desse período, que é um filme que eu amei, e que é a história que eu me identifiquei muito com o personagem. Ele é um jornalista também, como eu, um crítico, crítico de arte, de cultura, que é o que eu sou, né? Dentro dessa especificidade da ligação com o design interior, a arquitetura e tal. E ele escreveu um livro, essa história é o Jeff Gambardella, né? Adoro contar isso, porque... E tem sempre uma questão. Ele escreveu um livro quando jovem, já estava fazendo 65 anos, o filme, a história do filme. E sempre todo mundo pergunta a ele, você escreveu um livro lá quando você era jovem, nunca mais escreveu o segundo livro. O que acontece? E ele sempre fugia dessa resposta. No final do filme, uma freira pergunta para ele, uma freira meio mística, assim, que ele tem uma adoração ali por ela. E ela pergunta a mesma coisa, por que você nunca escreveu um segundo livro? E ele responde assim, porque eu procuro a grande beleza e não encontro. Gente, bacana. Que história legal. Eu adoro isso. essa... De ser E real. e como eu não tinha muitos critérios para fazer o Instagram a princípio, porque era fotos de casacô, mas eu também viajava, ia para a Europa, ia para Milão, e eu fazia fotos de lá, da feira de Milão, ia na feira da Arte Basel de Miami, e viajava minhas viagens de férias, e enfim. Europa é um lugar incrível para fazer foto. Então, o que unia essas fotos era a beleza. Então, o critério inicial, para mim, era a beleza. Eram coisas que fossem bonitas e que tivessem uma ligação daquilo que são os temas da minha vida. Se conectam com você, com a sua história. É o design de interiores, é o design de produto, é a arte, é a arte popular, o artesanato. Ela caminhava nisto aí. E todas as minhas fotos tinham a ver com isso. Eu nunca postei foto de aniversário de família, nunca postei foto de comida, de pratos sofisticados em restaurante. E eu até fotografava um restaurante, mas se ele tivesse uma arquitetura incrível, uma decoração maravilhosa e tal. Isso é tão real. Eu tive a oportunidade de ver uma entrevista sua, você abrindo as portas do seu apartamento, né? Lindíssimo. É tudo isso que você está falando. Tem tudo isso que você está falando. O apartamento dele. Eu acho que também, quando a gente vê muito a seleção de foto que a gente vê no livro do Pedro, elas contam uma história. Não é só uma foto bonita. Não sei se... Ela tem todo um contexto. A princípio, ali. Era bem... Os primeiros livros, os primeiros 2, 3 livros, eles tinham só esse olhar para a beleza e uma foto bonita, bem feita, bem enquadrada e tal. Depois eu criei alguns temas. Então, eu fiz uma grande beleza que era detalhes. Foi o primeiro que eu dei um tema. Depois eu fiz um grande beleza... Não fiz a grande beleza, eu fiz um livro que chama A Casa Original, que foi um tema da mostra de 2021. Entendi.
Foi na época da pandemia, então eu tive um tempo para elaborar melhor esse livro. Era a palestra que eu dava na época, Casa Original. Que, inclusive, foi na época que a gente fez essa virada de chave. Essa virada de chave. Ele se identificou muito com esse... todo o princípio. E, para mim, até hoje, destes livros que eu fiz em Casa Cor, é o melhor livro. É o mais profundo, é o que eu fui... Os seus livros, eles são vendidos também para os participantes, na verdade, o público da Casa Cor? Sim, ele está à venda em Casa Cor. Geralmente, a livraria de Casa Cor vende. Já teve algumas livrarias, mas hoje em dia as livrarias estão também sofrendo muito. Muito. Então, em geral, ele é vendido na própria livraria de Casa Cor. Fora disso, quando eu faço o lançamento. E aí eu comecei a criar realmente temas. Ano passado eu fiz Uma Grande Beleza. A Grande Beleza é um livro muito fácil de fazer, porque é um livro de fotos, eu não preciso elaborar textos. Mas aí eu criei um tema que era A Grande Beleza Cores. Então eu trabalhei por paleta de cores e tudo mais. Então já tinha um tema, já tinha um outro critério na escolha da seleção. Não é só mais a beleza, agora tem que ser uma beleza, mas que tenha uma informação X. No caso falar de paletas de cores que funcionam, falar de paleta, ou falar, no caso da Casa Original, que era essa casa orgânica, né, essencial, confortável, que você se identificou tanto. Para este ano, eu não sei qual é o tema ainda. Primeiro eu vou começar a fotografar e vamos ver o que é que dá. Mas é possível. Mas é que legal, olha, para você ver. Ele vai, de repente, fotografar e no meio do caminho você vai... Eu vou achando uma ideia. É legal isso também. Talvez fotografar... Eu queria falar sobre inspiração, entendeu? Que é sempre o mesmo tema, sobre um outro olhar, né? Entendeu? São quase como detalhes que sejam inspiradores. Pedro, conta. E outra coisa. É a minha ideia para este ano. Não sei se vai ser exatamente isso. Pode ser que no meio do caminho eu mude de ideia. Né? A princípio é essa. Você acha que o decorar, que o interior, ele mudou muito? Assim, a busca e essa consciência de trazer o simples, trazer a memória afetiva. Você acha que a gente vai passar por uma mudança muito grande? A gente está passando nessa decoração, pelo menos é uma busca muito que nos meus projetos, nas minhas decorações, é trazer muito, primeiro a minha história de vida, a minha memória afetiva, e não só aquilo que é o mais caro, ou porque é só assinado. Você vê esse mercado como? Você acha que a gente vai mudar mais ainda, vai aprofundar mais nesse assunto? Eu não sei se aprofundar, mas eu acho que esse valor dessa casa essencial, dessa casa orgânica, dessa casa confortável, dessa casa com memória afetiva, ele veio e ficou, ele não vai se perder. Eu acho que ele pode ganhar outras conotações e mudar um pouco, sei lá, por exemplo, este ano eu tenho falado muito novamente sobre memória afetiva, mas eu tenho falado de uma outra coisa que eu chamo de vintage consciente. Eu li. Que é é um valor que, claro, é um valor dessa nova geração, da geração Z, que é uma geração que, né, geração Z, os primeiros, nascido a partir de 1997, então eles estão com 20 e poucos anos, entrando no mercado de trabalho, começando a consumir, e num momento de crise econômica, né? Então, e restrições de todas as formas, inclusive restrição de consumo e restrição, existe quase que uma, sei lá, eu falo que é uma navalha no ar, que é essa coisa do aquecimento global, que parece a sensação de que o mundo vai se acabar de quente, de calor, enfim. Que essa geração tem muito presente. Então, eles começam a consumir móveis e até roupas, principalmente roupas e móveis de segunda mão.
Isso Então, eu acho muito tendência. trazer... que isso também traz alguma coisa de memória afetiva, mas um valor que você dá ao teu dinheiro. A consciência do consumo. E a consciência do consumo. Sim, a consciência isso é do consumo. muito presente hoje Muito. para esta geração. Inclusive, quantas franquias tem... Vou falar tranquilo, chama Peça Rara, uma franquia de roupas. Na verdade, começou aqui. Já tá gigante. É um brechó? É um brechó de roupas de luxo. Assim, os brechós explodiram na pandemia. Sim, Foi uma inclusive, explosão pegando o gancho, nosso patrocinador... Brechós online. Sim, o nosso patrocinador, Renove Home. Você teve a oportunidade de conhecer a Renove Home? Só de nome. A Renove Home, ela participa desse... Por exemplo, tem os decorados... Daí vai construir os prédios, tem que... muitas vezes não comprou aquele apartamento decorado, né? Uhum. E daí elas revendem esses móveis. Olha. Então, isso é muito, muito atual. Está ficando cada vez mais... Isso também é um valor que eu sim. acho que vai se somar a este sem perder nenhum dos dois ali, entendeu? Eu acho que é uma somatória. Então... Aquele luxo pelo luxo, talvez isso não volte, ou sei lá, ou demore a voltar. Talvez a gente viveu uma explosão. Eu acho difícil, sabe? Porque quando a gente fala de tendências, do futuro, tendência é o que está por vir, é o que está chegando. A gente sempre tem que pensar no jovem. Sim. Que é o jovem que traz a tendência, não somos nós, os velhos, que vamos mudar. Então, a gente está falando para as grandes estudiosos de tendência, é a forma, os hábitos de consumo dessa geração Z. Sim. E essa geração é uma geração muito mais consciente sobre finitude da vida, sobre finitude do dinheiro, sobre... entendeu? Ela tem essa consciência. Não é uma geração que nada em abundância. Porque não é, os tempos não estão para isso, sim. Entendeu? Então, isto, pelo menos que vai estar se desenhando para os próximos anos, essa é o que a gente chama de vintage consciente. Sim. É o consumo de peças usadas, antigas, mas... não só pelo prazer, de uma forma atualizada e adequada ao bolso também, tá? Gente, mas isso não quer dizer que ele perde a bossa. Eu ficaria 2 horas aqui conversando, tranquilamente, adorando esse bate-papo, mas nós ultrapassamos aí quase 40 minutos do nosso tempo, mas que valeu a pena, valeu muito a pena. Vamos ter várias outras oportunidade de conversar e de fazer outros podcasts. Antes de mais nada, eu quero agradecer muito você, Nando. Eu acho a sua história inspiradora e sempre me inspirou, não é de hoje, é de muito tempo. Sempre te achei super ousado realmente e focado no seu propósito, e você fez acontecer. Você calou a boca de muita gente, mas de muita gente mesmo. E eu te admiro por isso. Admiro esse seu novo momento reflexivo, de ressignificação. Acho que mais ainda. Você está de parabéns, assim, de verdade, com esse momento. Porque o escritório do Nando é um dos maiores escritórios de Goiás. Eu quero só fazer uma observação sobre o trabalho do Nando. Eu acho que esses últimos 3 casacões dele... E ele agora está me contando que eu tenho uma influência sobre isso, que eu acho que eu estou todo envaidecido. Mas a sensação que eu tenho é que ele achou o caminho. Sim. Achou um estilo, que ele se sente confortável, que ele sabe fazer, que ele... Sabe? E quase sem erro. Que dá paz. Exatamente. Né? É isso. Ele está confortável nesse caminho, nesse estilo. Eu fico muito grato, Daiane, pelo convite, de estar aqui com o Pedro, falando dessa experiência. E é sobre isso. Eu falo que quando você faz com verdade, eu busquei a minha verdade.
Eu fui lá bem profundo, saber quem eu era Sim. e o que eu vou fazer. Então, quando você faz as coisas com humildade e sem... E tendo a sua essência, a gente não tem outro resultado. Sim. É isso. E eu sou muito grato, né, assim, de estar aqui e de você ter esse reconhecimento, assim, de contar, né, de falar dessa história. E muita gratidão também pelo Pedro ter tido essa participação. Ele tem, sim. Eu falo isso para várias pessoas. E a gente tem essa humildade. Faça as coisas com humildade, com amor, com carinho, com verdade. Bacana. Verdade é que vai prevalecer sempre. Sempre. Bacana demais. E Pedro, foi um prazer gigante, assim, te conhecer tão... Assim, te conhecer assim, a gente... 20 minutos. Mas você passa paz, leveza. E era uma curiosidade minha. Como é um trabalho difícil. Você falar ali pro artista, né? Tipo, cara aí, não tá tão bom. Era uma curiosidade minha e dá pra ver que você faz isso com maestria. Muito obrigado pela oportunidade Obrigada de estar aqui nós. com o Nando. Olha, eu adorei essa revelação aqui. Coisa boa. Sinto que esse trabalho, eu sempre acho que vale a pena, que eu me coloquei nesse lugar que eu estou hoje, não é? Eu fui atrás dele. Mas a gente sempre tem dúvida, né? Ah, será que estou falando... Mas pode confiar que você foi o grande responsável para o Nando encontrar esse caminho. Então, olha a responsabilidade. Olha só. E de estarmos todos aqui hoje falando desse assunto, muita gratidão. E segue que bacana, é isso mesmo. que Podcast bacana. lindo. E não só isso, agora ver esse espaço ali, ó, tá ali do lado. Não, maravilhoso. Maravilhoso. Aquele espaço que dá vontade de ficar, né? Isso é muito bom, muito bom. Gente, muito obrigada. Desejo todo o sucesso do mundo. Ficaremos aqui 2 meses atuantes. A gente está fazendo uma maratona de podcasts, 2, 3. É um super desafio para mim, principalmente entrevistar um jornalista. Eu que sempre tive medo das câmeras, inclusive. 17 anos, eu só nos bastidores. Foi meu maior desafio. E eu tô adorando, porque esse bate-papo é conhecer, eu adoro o que eu faço, o que eu amo é fazer networking, realmente que tá conhecendo essas histórias. E foi um prazer te conhecer. Muito obrigada, né? Muito obrigado, queria agradecer, uma ilustre presença, né? É que responsabilidade nossa desse lado aqui da bancada poder estar entrevistando você. Nando também, muito obrigado. Uma trajetória incrível que, às vezes, em outras oportunidades você não teve de falar, né? O que foi falado aqui hoje. Então, pra gente foi uma honra, né, Daiane? Uma honra. Que episódio E um desafio de também, que é a primeira vez que é o primeiro podcast, é a primeira vez. Semana passada foi o desafio de fazer 2 podcasts de forma simultânea. De forma assim, um na sequência do outro. Hoje está sendo o desafio de estar fazendo praticamente 3 podcasts. Eu espero que... Mas eu acho que... Tenho certeza que ficou muito bacana. Gente, é isso aí. Você quer deixar algum recado para o pessoal? Sua câmera é aquela. Eu quero falar sobre esse assunto. Sobre a verdade. E todo mundo tem uma história. E não julgue o outro. Bacana. Né? Respeite a história do outro. E o que vai prevalecer sempre é a verdade. E foque, né, Daiane? Aquela história que a gente estava falando. Acredita e sinta o cheiro do que você quer ter. Porque eu sentia. Eu sinto textura, cheiro e acredite. Porque acontece. Gente, muito obrigada. Se vocês gostaram, como que é? Compartilha, comenta, se inscreve no canal e deixa o seu like. E continuem aqui, porque agora vai começar um outro podcast com a Maiara Oliveira. Então, continua com a gente aqui, que tem mais, né, Tem mais, tem muita coisa vindo aí ainda. Obrigada, até a próxima.